Boa noite, meus queridos irmãos, amigos. Mais uma vez estamos juntos aqui neste domingo, um domingo abençoado, domingo maravilhoso, em que nós estamos com os nossos queridos familiares, não é? Por mais que já estamos quase todos os dias por causa da quarentena. Mas o domingo é sempre especial. O domingo tem um gosto diferente, não é? O domingo a gente parece que fica mais próximo, não é verdade? Espero que você tenha passado uma semana boa, uma semana com desafios, uma semana com grandes novidades para a sua vida, tá bom? Bom, vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus, que é o mais importante para nós neste domingo, tá bom? Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 11, o verso 35, tá bom? Nós vamos usar esse verso enorme para a gente meditar na palavra de Deus. João, capítulo 11, verso 35. Você deve estar pensando, o pastor está brincando com a gente, né? Verso grande é o menor verso da Bíblia. Você sabia disso? Quando você estiver numa gincana bíblica, você pode falar, tá bom? Se cair essa pergunta, qual o menor verso da Bíblia? João 11:35. Vamos ler então? Acompanhe aí na sua Bíblia, tá? João 11:35 diz: Jesus chorou. É isso. Que versículo grande! Que mensagem maravilhosa para nós. Jesus chorou. Este é o tema da mensagem nesta noite, tá bom? Jesus chorou. Como disse, meus irmãos, nós estamos diante do menor verso da Bíblia. Verso simples, qualquer pessoa, qualquer criança pode decorar facilmente este versículo: Jesus chorou. Porém, é um verso pequeno, mas que guarda grandes ensinos para as nossas vidas. Claramente, meus irmãos, a Bíblia afirma que Jesus é Deus. Jesus não foi feito Deus, ele é o próprio Deus. Ele esteve criando todas as coisas. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Mas, infelizmente, muitas seitas e até igrejas chamadas cristãs não creem na divindade de Jesus. Isso é um grande erro, uma grande lástima, né? As pessoas muitas vezes rebaixam o Senhor Jesus só a um profeta, a um curandeiro, a um propagador do amor de Deus. Mas Jesus, ele é Deus em toda a sua essência, tá bom? O contexto deste versículo pequenininho que diz que Jesus chorou é um contexto bem interessante. Depois valer, faz questão que você depois vai pesquisar um pouquinho, tá bom? Aqui nós temos Jesus contando, ou melhor, João contando a história de Jesus quando ele ressuscita Lázaro, tá bom? Então a história toda corre em torno disso. Lázaro era um grande amigo de Jesus e ele estava doente. E quando Jesus chegou na sua casa, na aldeia onde ele morava, Lázaro já se encontrava morto, já tinha ali alguns dias. Mas o que mais impressionou o Senhor Jesus Cristo era o lamento, a tristeza das pessoas com a morte de Lázaro. E Jesus, vendo toda aquela comoção das pessoas por causa de Lázaro, aí entra o verso 35, quando diz que Jesus chorou, ou seja, o próprio Deus chorando. Por isso, meus irmãos, nesta noite, nós vamos tentar entender um pouquinho deste verso, vamos tentar ver qual é a essência destas duas palavras, Jesus chorou, não é? Qual o significado destas palavras para nós? E eu acredito que estas duas palavras, Jesus chorou,
guarda alguns segredos para nós. E são estes segredos que eu quero passar para vocês nesta noite, tá bom? O primeiro segredo que estas duas palavras guardam é que Deus, ele não é indiferente ao sofrimento humano, tá? Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Muitos pensam, meus irmãos, que Deus está em seu trono, cuidando das suas coisas, e ele nem se importa, não é, com os seres humanos que estão aqui na terra. Isso não é verdade. Deus não é indiferente. Indiferença, meus irmãos, é um estado de espírito quando o indivíduo diz que tanto faz. Isso não é comigo mesmo, isso é indiferença. Isso é muito diferente do nosso Deus. Deus manifesta interesse. Deus deseja se aproximar do homem, não é? Deus não passa longe do homem. Deus não está indiferente à situação que o homem enfrenta. Deus está muito mais próximo do homem do que ele imagina. Se nós olharmos lá no comecinho da Bíblia, Deus estava à procura de Adão e Eva. Parece que Deus passou a vida toda procurando, mantendo interesse neste homem. Deus sempre se preocupou no bem-estar dos seres humanos. E o sofrimento é resultado do pecado no mundo, não foi a escolha de Deus. O sofrimento é muito mais da permissão e não do plano de Deus ao homem. Por isso, a Bíblia mostra para nós, quando diz aqui que Jesus chorou, essas duas palavras estão dizendo que Deus, ele não é indiferente ao sofrimento humano, tá bom? Um segundo segredo que essas duas palavras guardam para nós é que Deus se compadece das nossas necessidades. Vamos lembrar, meus irmãos, que Jesus estava a caminho da aldeia onde Lázaro morava. E por ser Deus, Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que Lázaro morreria. Jesus sabia da dor que todos teriam por perder uma pessoa tão querida como Lázaro. Porém, a chegada de Jesus, olhando toda aquela comoção, toda aquela tristeza, Jesus observando as pessoas abatidas, tristes, com muita dor no coração. E Jesus, sabendo, meus irmãos, desta dor do coração do homem, diz o texto que Jesus chegou a chorar. Ou seja, Deus se compadece, Deus tem compaixão por este homem que sofre, por este homem, não é? Ali naquela situação. As pessoas parecem que estavam sem esperança. O choro de Jesus mostra o quanto Deus se compadece pelo homem, o quanto Deus se entristece por este ser humano limitado pela morte. Todos chorando ali pela morte. E Jesus chora por ver a situação do ser humano, porque a morte, não é, nos mostra, irmãos, o quanto somos finitos, não é? E começa, termina, é a nossa vida. A nossa vida aqui na terra começa, termina, mas Deus vive eternamente. Por isso que o choro de Jesus mostra o quanto Deus deseja que este homem viva eternamente também. Tá bom? Segundo segredo que essas duas palavras guardam para nós, tá? É que Deus se compadece das nossas necessidades. O terceiro segredo que aprendemos com estas duas palavras, Jesus chorou, é que Deus conhece na íntegra o que se passa no interior do homem. Por mais que a gente conheça as pessoas, né, nós não somos capazes de ver lá dentro, não é? Ver na íntegra o que se passa no interior do homem. Sempre nós imaginamos, mas não somos capazes de compreender o outro. Ao contrário,
Jesus conhece na íntegra o que se passa no interior do homem. Deus conhece a nossa angústia, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece o nosso sofrimento, Deus conhece a nossa dor. Deus nos conhece por completo. E isso vai, meus irmãos, das coisas mais simples até as coisas mais complexas. O ser humano é uma caixa fechada, onde guarda questões difíceis, complicadas. Nós guardamos uma série de sentimentos, de desejos, de frustrações, de medos. Mas ainda bem que só Deus conhece o nosso interior. Porque eu acredito que nós teremos vergonha daquilo que se passa dentro de nós. Deus conhece você na íntegra. É por isso que Jesus chorou. Por último, o último segredo que aprendemos aqui é que Deus sofre com os homens as dores deste mundo. Deus sofre com os homens as dores deste mundo. O choro de Jesus não foi uma encenação, não foi um choro sem sentimentos. Jesus não é um ator. O choro foi realmente, meus irmãos, o choro mostra o que ele estava sentindo por ver o sofrimento dos seus amigos. Por isso que eu acredito que a maior lição que eu aprendo aqui, deste pequeno verso, Jesus chorou, é o quanto Deus sofre por causa do homem. Mas não é um sofrimento porque Deus é imperfeito, porque Deus é limitado. Não. Nós sabemos que Deus é perfeito, não é? E Deus é ilimitado. Mas o sofrimento aqui é por causa da condição humana. E aqui é a condição de pecador. Deus se interessa por esse homem que não vale nada. Deus se interessa por esse homem que vive pecando. Deus se interessa por esse homem que só faz coisas erradas. Deus sofre, meus irmãos, por ver a condição desses homens. Agora me entendam quando eu falo em sofrimento, que dá uma impressão que Deus é imperfeito, Deus tem pecado, por isso que ele sofre. Não é o tipo de sofrimento que o ser humano tem. A Bíblia diz que o Espírito Santo, meus irmãos, ele se contorce, não é? Ele clama por nós. Deus sentimentos. Deus tem sentimentos. É interessante que no livro de Efésios diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. Por isso que Deus sofre, sim, Deus tem tristeza por ver a condição, meus irmãos, do ser humano. Por isso que o choro de Jesus expressa esse sentimento de amor por causa da condição do homem. Eu quero fechar nossa meditação dizendo o seguinte, que estes 4 segredos que eu mencionei para vocês é muito pouco para tentar explicar, meus irmãos, o que está por trás destas 2 palavras, Jesus chorou. É muito pouco. Quando eu estava preparando, eu pensei, meu Deus do céu, 2 palavras, um verso tão pequenininho, e eu aqui com 4 pontos, não é, da mensagem, tentando expressar o que significa isso. Eu me senti tão mal no sentido da minha insignificância em tentar explicar o choro de Jesus. Mas eu entendi, eu percebi que este choro de Jesus, meus irmãos, mostra o quanto que Deus não está indiferente a nós, mostra o quanto que Deus se compadece por nossas necessidades, mostra o quanto Deus me conhece na íntegra. Deus conhece o meu interior e o seu interior, e o quanto que Deus sofre por estes homens, nós aqui nesse mundo. Por isso que nós somos incapazes de entender os sentimentos de Deus pelo ser humano. Mas é um pequeno começo. Eu quis só
levantar esta questão com vocês. Eu quero que de repente você possa, não é, trabalhar mais e pensar mais sobre o significado destas duas palavras quando diz que Jesus chorou. Por isso, meu querido amigo, meu querido irmão, não pense você que Deus, ele é uma imagem que não se move, não. Deus é uma pessoa com personalidade. Deus tem sentimentos. E quando João registrou o choro de Jesus, eu fico imaginando, meus irmãos, as lágrimas correndo pelo rosto de Jesus em ver como estava o ser humano. Querido amigo, Deus conhece a sua dor também. Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece você no íntimo, aquilo que te incomoda, aquilo que te entristece. Você não está indiferente ao conhecimento de Deus. Você é alvo do amor de Jesus Cristo. Quando eu falo em choro, é até difícil de explicar. Quando a gente chora, parece que a gente está colocando para fora, não é verdade? Toda angústia que invade o nosso coração. Tudo aquilo que está dentro de nós ali. E Jesus chorou para mostrar para nós o quanto que Ele nos entende, o quanto que Ele sabe aquilo que nós passamos. Tá bom? Deus te abençoe. Pense sobre essas palavras de Jesus. Eu tenho certeza que isso será uma grande bênção para a sua vida. Tá bom? Irmãos, continue orando por nós, orando pela igreja. Nesse final de semana nós distribuímos algumas cestas básicas para alguns irmãos da igreja. Foi uma bênção, nosso irmão Joel fez esse favorzinho para nós. A igreja ganhou algumas cestas básicas e nós distribuímos. Foi muito bom. O irmão Joel compartilhou comigo. Estou tão contente com isso. É pouco, mas é algo do coração, não é verdade? É a igreja se mobilizando para ajudar a igreja. A cesta básica foi uma doação de uma pessoa nossa, né? Um grande irmão nosso que sentiu no desejo isso e compartilhou com os irmãos. Que gesto maravilhoso, eu fiquei tão contente. E eu sei, meus irmãos, que isso vai ajudar muito os irmãos da nossa igreja, tá bom? Então continue orando por nós. Continue em casa, não saia, tá bom? Eu sei que tá difícil a gente fazer isso, mas fique em casa. Se você precisar sair, saia de máscara, use o álcool gel para você se proteger, tá bom? E vamos em frente. Temos ainda aí algumas semanas pela frente. Não vamos desanimar não. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está lá em cima, no alto. É de lá, meus irmãos, que nós temos toda a confiança e todo o controle deste mundo. Tá bom? Deus te abençoe, tá? Continue olhando para o alto. Continue olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Baixa a cabeça aí. Vamos orar rapidinho, tá bom? Senhor, muito obrigado por esta noite, por esse domingo maravilhoso. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja. Supra cada uma das nossas necessidades. E abençoa as pessoas que estão vendo este vídeo, ó Deus, e que possam entender o quanto que Jesus tem sentimentos e o quanto que Deus se interessa por nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Ó, forte abraço. Tô com saudades, tá bom? Ó, beijo no coração, tá? Precisar de alguma coisa, ó, vai lá no Conexão. Fala com a gente
que vai ser um prazer muito grande, tá bom? Falar com você, tá bom? Ó, tchau, tchau. Até mais, viu?